Aquela reportagem que eu tinha aberto aqui no nosso site, por favor, sobre o Exército, né, que está se movimentando. Já já a Carla Araújo vai trazer bastidores. Fato é que o Exército oficializou hoje o afastamento de 2 militares presos durante a operação da PF, que investiga se houve uma tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Bolsonaro na presidência. A informação já havia sido antecipada pelo UOL. Um dos afastados foi o coronel de cavalaria, Bernardo Romão Correia Neto. O outro afastado foi o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Portanto, definições das Forças Armadas. Vale lembrar que o Braga Neto, que aparece nessa reunião ao lado de Bolsonaro, também prestaria depoimento hoje. Foi à PF, também ficou em silêncio. Tem também o general Augusto Heleno, que era chefe do GSI, aparece aí nessa gravação também. O que não faltam são militares. Tem o próprio Mauro Cid, né, que está colaborando e está entregando informações importantes. Foi ele que trouxe à baila esse vídeo que corrobora, né, traz provas sobre a intenção de Jair Bolsonaro dessa trama golpista que está sendo apurada pela Polícia Federal. E o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas como um todo estão se movimentando já para, digamos assim, preparar o terreno, né? Colegas de imprensa já revelaram, inclusive, que um espaço está sendo preparado, no caso de prisão, inclusive, de algum militar. A Carla Araújo tem muitas fontes entre os militares e assim que ela estiver pronta, agora ela vai trazer para a gente essas informações do que ela conseguiu apurar, né, nesse momento em que muitos prestam depoimento, né? A Carla já está pronta, então conta para a gente, Carla, o que você conseguiu apurar sobre os militares e essa quinta-feira agitada em Brasília. Estou pronta sim, Diego. Então, o que acontece? De fato, existiu ali o que eles estão chamando de uma vistoria nessa área do Comando do Planalto ali, onde há um espaço que, eventualmente, militares que são punidos, presos, podem ficar. O comandante do Exército, ele nega ali, né, para algumas fontes próximas, que haja, que houve algum tipo de ordem, porque começou a circular ali na caserna como digamos assim, uma teoria de que porque Tomás, o comandante general Tomás Paiva, estava aí nessas investigações, né? Ele foi, por exemplo, o Braga Neto o chamou ali, xingou ele, dizendo que ele era cagão, né? Falando em relação ao golpe, dizendo que ele não estava embarcando, que ele, quando era do alto comando, era um crítico a essas ideias e tudo mais. Então, querendo ou não, o atual comandante do Exército foi alvo desse grupo aí, né? Que está sendo investigado sobre essa tentativa de golpe. E aí começou a circular de algo assim, será que é o Tomás dando essa ordem, já com essa expectativa? Os generais próximos ao comandante negam, dizem o quê? Olha, de fato foi feita uma vistoria nessa área, há esse espaço mesmo previsto. E aí, Diego, uma informação importante, que o que me disseram, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem algumas prerrogativas como ex-presidente, mas a gente lembra também que ele é militar, ele não foi expulso do Exército, ele teve um processo, mas ele acabou não tendo o seu processo de expulsão concluído. Então, pelo Estatuto dos Militares, ele, como um militar ainda mesmo na reserva, ele teria o direito, numa eventual prisão, a ficar em um quartel, a ficar em uma dessas áreas reservadas para punição de militares. Mas, salientam esses generais que têm acesso aí a essas informações, dizem o quê? Olha, a gente não está sabendo de nada de prisão e o ministro Alexandre de Moraes, se um dia isso vier a acontecer mesmo, é ele que vai, na sua decisão, ratificar onde, eventualmente, o ex-presidente poderia cumprir uma pena. Se em alguma penitenciária ou numa superintendência da Polícia Federal, como foi o caso do ex-presidente Lula, ou se ele cumpriria o que prevê o Estatuto Militar e ficaria numa unidade militar. O que houve de fato, o que há de fato, né, nesse momento, existiu nessa semana essa vistoria, os militares viram aí como é que estão as instalações, como é que estão os espaços, mas eles negam aí que tiveram algum tipo de informação e que estão aí esperando essas prisões ou não. E aí, mas é claro, né, Diego, esses sinais são importantes, né? Nessa semana, como você disse, hoje um dia muito agitado em Brasília, nessa semana em que não é uma coisa comum, a gente vê aí generais sendo intimados pela Polícia Federal para responder numa tentativa de golpe, uma suspeita de tentativa de golpe, e aí a gente vê essa sinalização das Forças Armadas de, digamos, preparar o terreno, são coisas que a gente vai ligando os sinais e fica esquisito, né? Mas eles negam que tenham algum tipo de informação, só dizem que é uma questão de praxe e foram ali vistoriar o local, Diego.